Olá, meus queridos, mais uma vez estou aqui para fazer um vídeo para falar do amor de Deus, ok? Desta feita vamos falar baseado no capítulo 3, versículo 13 ao 17 da primeira carta de Pedro. Meus amados irmãos, o ventilador está ligado porque aqui em Alagoas faz um calor terrível e a gente não tem como ficar sem esse ventilador, né? Porque tem ar-condicionado. Eu quero trazer aqui uma palavra rápida para vocês aí. Eu gostaria que vocês curtissem, comentassem, compartilhassem o vídeo com seus amigos, pois vale a pena. Meus amados irmãos, aqui no capítulo 3, versículo 13 e 17 da primeira carta de Pedro, ele diz assim: e qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? Mas também se também padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Aí Pedro pergunta: quem é que vos fará mal se você for zeloso do bem? Aí ele faz uma interrogação e diz: mas, ou seja, portanto, se você padecer algum problema, alguma perseguição, alguma luta ou perdas, pode ser até perdas físicas, não tem problema nenhum, porque sois bem-aventurados. E ele diz: e não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Desculpa aí, irmão, tá do ventilador. Tanto tenha uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Aqui o apóstolo Pedro exorta que é melhor você sofrer fazendo as coisas certas do que você não sofrer fazendo as coisas erradas. Veja que o apóstolo Pedro, ele traz uma exortação à sua igreja, aos seus conservos, porque nós sabemos que em 64 depois de Cristo, Nero, um grande perseguidor da igreja, Nero foi o maior perseguidor da igreja da época. Nero colocou fogo na própria Roma em 64 depois de Cristo e colocou essa culpa aos cristãos. Eles queimaram cristãos vivos, mataram cristãos, porque eles disseram que foram os cristãos que tocaram fogo em Roma. Então, meus amados irmãos, eles chamavam tais pessoas de ateus, porque não davam crédito aos deuses do panteão. E outra coisa, aos deuses do panteão grego, né? Grego-romano. E também chamavam os irmãos de incestuosos, porque chamavam irmãos e irmãs e comiam, né? E beijavam-se, ou seja, se saudavam com o ósculo santo. E isso, eles achavam que isso aí era incesto. Outra coisa interessante é que eles chamavam também os cristãos de canibalistas, porque comiam a Eucaristia, participavam da Santa Ceia, ou seja, comia do corpo e do sangue de Cristo. Por isso eles chamavam os cristãos de canibalistas, que eram canibais. Então, Nero, ele perseguia a igreja, assim como em muitos lugares hoje ainda há perseguições ferrenhas contra a igreja. Mas em meio a essa tamanha perseguição, em meio a essa tamanha luta, dificuldade, a igreja do Senhor está sempre avançando. Porque é uma promessa na Bíblia Sagrada, uma das maiores promessas da Bíblia, que o próprio Jesus prometeu, é que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. A igreja de Deus era sempre vitoriosa. Então o apóstolo Pedro aqui, ele exortava os cristãos perseguidos daquela época
ou seja, perseguido em Roma, que reagissem com coragem, com bravura, às acusações que faziam dos tais. Ele dizia aos seus fiéis que não negassem a sua fé, mas que reagissem com coragem, que reagissem corajosamente, aqui conforme o texto que nós lemos, mas que eles tivessem reverência a Deus, que eles tivessem moderação, e também ele reagisse, mas com respeito para com os homens, com a mente, com a impecável conduta, que pela sua conduta impecável viessem a desmentir aquelas acusações através das suas atitudes. Então, eles tinham uma conduta impecável, e com aquela conduta eles desmentiam todas as acusações que eram dirigidas a eles ou atribuídas a eles. Então Pedro, aqui no texto que nós lemos, ele diz: qual é aquele que vos fará mal, se vocês forem zelosos do bem? Aí ele diz assim: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E quantos de nós não estamos sendo perseguidos, né, por amor da justiça, por amor do nome do Senhor? E Jesus já previa isso, que nós seríamos bem-aventurados quando fôssemos perseguidos por amor de Cristo. E vale a pena ser perseguido pela justiça, ou seja, por causa da justiça que praticamos, né? Vale a pena ser perseguido pelo aquilo que somos e não pelas que as pessoas dizem o que somos. Então Pedro disse: não se preocupe se você está padecendo, porque é justo, é bem-aventurado. É melhor do que você padecer injustamente, cometendo erros, cometendo isso e aquilo outro. Então, você está cometendo algo e está sendo perseguido pelo aquilo que você fez. Mas ser perseguido porque você é justo, é certo, isso é louvável. Então, meus amados irmãos, eu dei uma erradazinha aí, mas aí vocês consertam, aí vocês entendem aí. Então, vale a pena praticarmos a justiça, vale a pena fazer o que é certo, vale a pena fazer o que é correto, embora que muitas vezes, para fazer o correto, soframos. Muitas vezes fazemos o correto e padecemos, pagamos caro por fazer as coisas certas, mas vale a pena fazer a coisa certa. E outra coisa interessante é que Pedro diz: olha, fique tranquilo, você tem que estar sempre preparado para dar uma resposta às pessoas que pedem a razão da tua esperança. Por que você age assim? Em meio às perseguições, em meio às lutas, em meio às calúnias, às difamações, como é que você consegue reagir assim? Então foi isso que Pedro estava dizendo: reaja com coragem, com bravura, mas não seja incoerente, seja coerente, seja reverente para com Deus e respeitoso para com os homens. E tenha sempre a mansidão, saiba responder com moderação, com mansidão, para que as pessoas entendam a razão da sua esperança. E é isso que Pedro nos deixa aqui. Então, outra coisa interessante é que na África do Norte, os desastres naturais eram até mesmo atribuídos aos próprios cristãos. Quando acontecia uma seca, se Deus não mandava chuva, eles diziam que nós éramos culpados, ou seja, que os cristãos eram culpados por Deus não mandar chuva naquela região. E eles mandavam que ateassem fogo nos ateus. Esses ateus aqui não é o ateu que nós conhecemos hoje, que é sem Deus, né? É homem sem Deus, é que não tem religião. Ateus aqui é aqueles que não davam crédito ao panteão dos deuses greco-romano. Eles eram chamados de ateus por isso. E mandavam que jogasse também os cristãos aos leões, para que fosse despedaçado, comido pelos leões, simplesmente porque não adorava a César, não adorava aos deuses que eles queriam que fosse adorado. Uma coisa interessante é que a religião foi perseguida, o cristianismo foi perseguido de muitos e muitos anos, e nenhuma outra religião teria resistido a tanta perseguição a um período tão longo como foi
o da perseguição de Nero e dali por diante. Então, meus queridos irmãos, a oposição combinada tanto do fanatismo judaico como da política romana, eles perseguiam os cristãos, eles matavam cristãos, aprisionavam cristãos, porque eram pessoas que faziam as coisas certas. E muitas vezes sofremos, somos caluniados, somos criticados por fazer as coisas corretas. Porque no mundo que vivemos, a visão do mundo é assim: se você faz o bem, você não presta; se você faz o mal, você é bom. Então, para o mundo, quanto mais perversidade você fazer, você é uma pessoa legal. Mas para Deus é diferente. Você tem que andar correto, tem que andar certo, ainda que isso custe a sua própria vida, mas vale a pena morrer pelo amor do nome de Jesus. E portanto, ser perseguido porque serve a Deus é uma honra. Ser perseguido porque prega a palavra de Deus é uma honra. Então, façamos o bem sem olhar as circunstâncias, e a recompensa vem do Senhor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.